Irmãos, foi me passado para estar encerrando as sequências de ministrações com um tema: como a mensagem do reino me alcançou. Como eu fui alcançado por esta mensagem do reino. E pediram para eu falar um pouco acerca da minha vida e estar falando um pouquinho daquilo que o Senhor falou no retiro, através dos irmãos que ministraram. E o tema do nosso retiro está lá em Mateus 6:10, a parte A do versículo, que é: venha o teu reino. Venha o teu reino. E a minha parte ficou: como o reino de Deus me alcançou. E eu quero dizer a vocês, irmãos, que o reino de Deus, ele alcançava as pessoas surpreendendo. O reino de Deus, ele surpreendia as pessoas quando ele era estabelecido na vida das pessoas, e quando Jesus ele anunciava o seu reino, das formas que ele anunciava a chegada do seu reino, ele surpreendia as pessoas. A última ministração lá no retiro foi a do Júlio. E Júlio falou sobre a mudança do reino. E ele fez algumas definições que eu gostei muito, e eu também, na minha ministração, eu já tinha em mente fazer essa divisão. E Júlio, ele definiu reino e definiu império. Eu queria dizer para vocês que reino, o reino humano, o reino do homem, é aquele território cujos habitantes estão sujeitos a um rei. Ou seja, trata-se de um estado regido por uma monarquia, que é uma forma de governo que é governado por uma pessoa, por uma única pessoa, que é um cargo vitalício, e ele é hereditário. Ele pode ser passado para o filho. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é um governo real estabelecido por Deus. O reino de Deus, que pode ser também chamado de reino dos céus. Deus, ele comissionou Jesus para ser o rei do seu reino. Amém, irmãos? E o que seria império de Satanás? O império de Satanás é o império das trevas, governado por ele. E é composto por uma hierarquia infernal. O diabo, ele comanda espíritos malignos organizados em vários grupos. Exemplo: principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais do mal. Cada um com uma incumbência, cada um com um objetivo específico. O império de Satanás, o objetivo de Satanás é roubar, é conquistar. Ou seja, é angariar vidas para si. Há uma diferença entre reino de Deus e império de Satanás. Irmão, se existe
o reino de Deus, o império de Satanás, então todos nós podemos crer que há um mundo espiritual. Existe um mundo espiritual que muitas vezes nós não podemos ver, mas que nós sabemos que existe esse mundo espiritual, não é verdade? E há uma disputa, há uma guerra espiritual para assumir o comando, o controle da minha, o controle da sua vida. E essa guerra é travada todos os dias. Em Efésios capítulo 6, no versículo 11 e 12, esse texto de Efésios diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra carnes e sangue, mas sim contra principados, olha a hierarquia, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós estamos falando de algo espiritual, de uma hierarquia de demônios que tem um objetivo de lutar, de batalhar pela sua vida. O irmão Eli, na ministração dele, o futuro glorioso do reino, na sua ministração, ele disse que Jesus, ele quer arrancar as nossas raízes desse reino, porque nós estamos muito apegados a este mundo, não foi, Eli? O Senhor, ele quer arrancar, o Senhor Jesus, ele quer arrancar as nossas raízes, porque em nós há um apego muito grande às coisas deste mundo. Nós somos muito apegados às coisas materiais, e muitas vezes há uma dificuldade muito grande de você se desprender das coisas deste mundo e se voltar para as coisas de Deus. E ele disse assim, que o Senhor Jesus, ele quer nos arrancar, ele quer nos tirar deste mundo. Se no campo espiritual, irmão, existem dois reinos, então há uma guerra espiritual travada pelas nossas vidas. Os irmãos lembram daquela passagem de Jó? Diz a Bíblia em Jó que o Senhor, em uma conversa rápida ali com Satanás, ele falou sobre a vida de Jó: viste meu servo Jó, homem fiel? E aí Satanás retruca e fala bem assim: mas um homem como Jó tem tudo que ele tem, como ele não poderia te ser fiel e ser sincero? Tira o que ele tem. E naquele momento foi travada uma batalha espiritual pela vida de Jó. E os irmãos conhecem a trajetória da vida de Jó. Em Daniel capítulo 9 e 10 relata, fala sobre a história, aquele momento da oração de Daniel. Daniel, ele jejuou e orou durante alguns dias, 21 dias, se eu não me engano. E no momento que ele estava orando, clamando pelo seu povo, para que o Senhor libertasse o seu povo do pecado, um anjo do Senhor veio ao encontro de Daniel. No momento em que ele estava vindo ao encontro para responder àquela oração de Daniel, ele foi impedido por príncipe das trevas, que tentaram impedir que ele chegasse até ali, que ele transmitisse a palavra para Daniel. E naquela batalha, o anjo não conseguia sair dali, não conseguia, e ele pediu auxílio a Miguel, que foi guerrear por ele. Então, irmãos, há uma guerra
E quando aquele anjo falou com Daniel, ele disse assim: no primeiro dia que você começou a orar, as suas orações já estavam sendo ouvidas. No primeiro dia. Muitas vezes nós apresentamos as nossas petições, nós apresentamos as nossas necessidades ao Senhor, e aí em nosso coração o diabo ele tenta dizer que aquilo que você estava, que Deus não está ouvindo, que ninguém está respondendo. As orações de Daniel estavam sendo impedidas por demônios que estavam travando uma batalha grande para que ele não recebesse ali a bênção dele. Mas o anjo disse: no primeiro momento, no primeiro dia que você começou a orar, as suas orações já estavam sendo ouvidas. Há uma guerra espiritual. Há uma guerra espiritual pela sua vida, pela minha vida, meu irmão. Eu quero dizer que há uma guerra espiritual contra a sua vida. Não se dê por vencido. Porque o diabo vai tentar te frustrar, o diabo vai tentar te decepcionar, o diabo vai tentar dizer para você que não é aqui o seu lugar, mas o Senhor vai dizer que é sim, que você foi chamado por Ele, escolhido por Ele para fazer a vontade dEle. Irmãos, a nossa vida, nós nascemos em pecado. Em Salmos 51:5 diz que nós nascemos em pecado. Se nós nascemos em pecado, pode ser que alguns falam: mas como que, se nós nascemos em pecado, nós pertencemos às trevas, nós somos das trevas. E uma criancinha quando nasce, uma criança quando nasce, mesmo que ela herde dos seus pais, dos seus antepassados o pecado, se a criança partir ainda na sua infância, por não ter atingido a idade da razão, ela vai para a presença do Senhor, ela está na presença do Senhor. Mas a partir do momento que nós temos consciência do que é certo e do que é errado, nós precisamos passar por um processo de transformação espiritual, ou seja, todo homem precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que você seja regenerado, para que você tenha os seus pecados anulados, para que você seja uma nova criatura e tenha direito a estar na presença do Senhor. Irmãos, quando a mensagem do reino ela nos alcança, é preciso que haja uma mudança de comportamento, porque nós nos tornamos cidadãos do reino de Deus, e como súditos desse reino, nós precisamos nos deixar governar por Ele, e acima de tudo, não só governar por Ele, mas nós precisamos confiar nesse reino. Nós precisamos confiar que Jesus, Ele vai nos suprir, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos auxiliar, Ele será a nossa força. A irmã Dilce, na mensagem dela, ela falou sobre o tema é chegar ao reino dos céus. Ela disse que quando aceitamos a Cristo, nós passamos a fazer parte do reino de Deus. E nós estamos debaixo do seu governo. Quando você recebe o reino, você se submete ao governo do Senhor. Você está debaixo, você está se submetendo. E o nosso crescimento, à medida que você entrega, é um crescimento gradual, ele é gradativo. E aí ela citou as parábolas. Lindo, né, irmã Dilce? As parábolas. E ela citou a parábola da semente, que é um crescimento gradativo na vida de todo cristão. Então nós precisamos buscar este crescimento.
Há um tempo em que nós ainda começamos pequenininhos, mas nós precisamos buscar este crescimento. Nós não podemos ficar como crianças, nós precisamos buscar essa evolução espiritual, esse crescimento espiritual. Irmãos, foi travado, está sendo travado o tempo todo uma batalha, uma guerra, a cada dia por mim, por você, por nós. Irmãos, eu queria dizer também que todos nós que estamos aqui, nós viemos a este lugar por um motivo, nós chegamos aqui um dia por alguma razão. Eu quero dizer a vocês que eu vim para este lugar pelo amor. Havia uma carência muito grande no meu coração de ser amado. E quando eu percebi na igreja este amor, aquilo me invadiu e aquilo me inundou. E ocupou todo vazio que havia no meu coração, porque eu necessitava de amor. E eu vi na igreja esse amor que faltava em meu coração. Existem irmãos que estão aqui, que vieram pela dor, passavam por momentos difíceis na vida, estavam sofrendo por alguma razão, passando alguma dificuldade, algum problema, e veio e aqui encontrou a resposta para a sua dor, e aceitou o Senhor, e hoje está aqui. E existem pessoas que vieram por outras questões, por outros problemas, mas vieram e estão aqui. Todos nós que estamos aqui viemos por alguma necessidade. Irmãos, comigo foi assim. Eu queria dizer a vocês que eu, ainda pequenininho, toda vez que eu falo de mim mesmo, eu me recordo de mim aos 2 anos de idade. Parece que a minha vida iniciou aos 2 anos de idade, que foi nesse momento que eu perdi a minha mãe faleceu aos 2 anos de idade, minha mãe morreu de tétano. Dizem que a minha mãe morreu de tétano porque o meu pai maltratava a minha mãe demais, e meu pai não permitiu que a minha mãe fosse para o médico, alegando que a minha mãe estava enfrentando uma enfermidade e ia atrás de homem. E o estado de saúde dela se agravou e a minha mãe morreu. E aos 2 anos de idade nós fomos abandonados pelo meu pai. Eu sou irmão de outros 4, nós somos em 5, 2 mulheres e 3 homens, eu sou o caçula. E nós ficamos ali, porque o meu pai saiu de casa, e a minha mãe, já falecida, e a minha avó, diante daquele quadro, a minha avó decidiu nos levar aonde Juninho orou, né, lá para o Morro de São Benedito, aqui. E ali eu fui criado, ali eu cresci. Eu queria dizer para os irmãos que foi uma vida muito difícil. E aquilo ali me fez crescer com medo e com revolta do meu pai. Eu era revoltado, eu tinha medo, mas ao mesmo tempo eu era revoltado com ele. Porque o meu pai, embora ele não convivesse com a gente, todas as vezes que o meu pai retornava para casa, que ele estava em casa, ele agredia os meus irmãos, ele agredia as minhas irmãs. E eu presenciei 2 vezes uma vez o meu pai tentou matar o meu irmão mais velho com uma faca. Depois o meu pai tentou matar o meu irmão, que é mais acima de mim. Numa outra briga, meu irmão brigou com meu pai, meus 2 irmãos brigaram em situações distintas. Todos 2 foram ameaçados de morte, não morreram porque Deus teve misericórdia. E eu falava comigo mesmo: Senhor, eu não quero isso para mim. Senhor, eu não quero isso para mim. Senhor, eu não quero ter que passar por isso que meus irmãos passaram. Uma vez meu pai
pegou a minha irmã pelo pescoço e sufocou, estava sufocando a minha irmã, levantou ela no alto e apertava o pescoço dela. Uma vizinha entrou, interferiu ali, conseguiu tirar, e ele tentou matar essa mulher. Meu pai era possesso. E eu cresci revoltado com meu pai. E a minha avó, ela veio para suprir toda essa carência de amor, toda essa falta de amor que a gente viveu ali naquele período. Mas desde a minha infância havia uma congregação da Igreja Batista lá em cima do morro, que era a congregação da Igreja Batista da Praia do Suá. E o avô do Genesi, meu pai na fé, que tomava conta ali daquela congregação. Eu ainda pequenininho, eu lembro que a gente cantava Sou uma florzinha de Jesus, abre a boquinha para cantar, fecha os olhinhos para adorar, sou uma florzinha de Jesus. Aquilo ficou no meu coração. E havia no meu coração uma sede de Deus, uma vontade de conhecer Deus. Mas ainda em mim havia muita raiz nele. Eu estava ainda muito arraigado no mundo, porque eu cresci em um ambiente hostil, irmãos. Eu cresci em um ambiente em que havia todo tipo de pessoa. Eu saía na minha adolescência com um rapaz que era um viciado, um drogado, e a minha avó falava para mim: olha, vai com você, mas você toma conta do meu neto. E aí eles iam para a balada e começavam a fumar maconha. E aí ele falava: esse Ricardo não pode fumar não, porque a avó dele falou para eu tomar conta dele. E eu cresci ali, irmão, naquele ambiente. E eu pedia a Deus ali que o Senhor se manifestasse em minha vida, que Ele agisse na minha vida de alguma maneira. Mas eu sabia, eu tinha consciência que eu vivia numa vida de trevas. Eu sabia que eu era governado por Satanás. Tudo que eu fazia era resultado de quem governava a minha vida. Mas havia sim desejo no meu coração de conhecer o Senhor. Mas, irmãos, até que um dia, indo no retiro, eu já frequentava as reuniões, eu já ia nas reuniões ali no horto, mas eu estava tão dividido, porque eu amava aquelas reuniões, mas eu saía dali, eu voltava a fazer as mesmas coisas que eu fazia no mundo. Eu ia para as baladas, eu ia e eu fazia e acontecia. E na semana seguinte, quando eu ia para as reuniões, eu chegava lá e eu achava muito maravilhoso, até que eu fui surpreendido por Deus. Eu acho que muitos de vocês já sabem. Eu fui em um retiro lá no sítio Brinco de Ouro, e nesse sítio, após uma sequência de palestras, de palavras do irmão Valdir, porque a gente não tinha uma ministração apenas pela manhã e tinha um horário livre à tarde, não, eram 2 ministrações pela manhã, e tinha reunião, encontros à tarde, tinha ministrações à noite, e era uma maratona e era muito cansativo. E eu dormi. Eu já falei isso com os irmãos, pode ser que tenha alguém aqui que não saiba. Eu dormi. Na última mensagem do retiro, eu estava dormindo, literalmente dormindo, com a cabeça encostada na parede. De repente o irmão Valdir, aquela voz suave do irmão Valdir, brada, e pergunta quem queria aceitar Jesus ali. E um rapaz que estava ao meu lado, ele dá uma cotovelada na minha costela e fala: levanta a sua mão.
aquele susto, eu levantei a minha mão. Mas quando eu olho para um lado e para o outro, eu falei, meu Deus, aceitei Jesus. Jesus me surpreendeu ali. Eu fui surpreendido por Deus. E aí ele me alcançou de uma forma estratégica. Porque depois de ter aceitado Jesus ali, eu passei a ter consciência de que a minha vida precisava mudar. A partir daquele momento, o reino de Deus chegou até mim. A palavra do Senhor me alcançou e naquele momento eu tive plena consciência de que agora eu precisava mudar de verdade. Irmãos, muitas vezes nós somos surpreendidos por Deus. Muitas vezes. Muitas vezes nós somos surpreendidos por Deus porque nós não temos a mínima noção do que é o reino de Deus. Ser alcançado pelo reino de Deus é entender quem é Deus, é dimensionar a grandeza do reino de Deus. Você faz ideia, você consegue dimensionar a grandeza desse reino, irmão? Você consegue ter uma ideia da proporção desse reino? Em Salmos 103, versículo 19, diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O reino de Deus domina sobre tudo. Tudo está debaixo do governo do Senhor. Você consegue dimensionar, você consegue ter ideia da largura, do comprimento, da altura, da profundidade do que eu estou te falando? Você consegue dimensionar o que é esse reino de Deus? Muitas vezes, quando nós falamos para as pessoas de Deus, ou então quando nós oramos, irmãos, nos momentos em que anunciamos, falamos dos atributos de Deus, nas nossas orações, muitas vezes, irmãos, não é assim. Senhor, Tu és o Rei dos Reis, Tu tens o poder, Senhor, de curar, Tu tens o poder de salvar, o Senhor é o único que liberta, Senhor. E muitas vezes, quando você está louvando, quando nós estamos aqui no momento de louvor, nós declaramos que Deus é o Rei do universo, que a glória dele enche a terra e enche o céu. Não é isso que nós cantamos? Nós falamos todas essas coisas, nós verbalizamos cantando essas coisas, e nós sabemos que tudo é possível. Eu creio que tudo é possível. Você canta porque você crê que tudo, olha só, você faz ideia do que você cantou, que você crê que tudo é possível. Quando você diz que tudo é possível, porque nada é impossível para Deus. Você está enfermo, e se você cantou que tudo é possível, você crê que Deus cura a sua enfermidade? Você crê mesmo? Eu estou perguntando se você crê. Porque muitas vezes nós cantamos que eu creio que tudo é possível, mas você não crê de fato que Deus possa fazer algo por você. É porque você não tem dimensão do que é o reino de Deus. Você não consegue dimensionar a grandeza desse Deus que você está cantando para Ele. Você consegue visualizar de fato quem é esse rei? Quando nós cantamos assim: vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará.
nos revigorará. Você crê, ao cantar essa canção, que o mesmo Deus que fez a ferida em você, Ele pode anular essa ferida? Você crê? Eu estou perguntando se você crê. Você consegue, ao fechar os seus olhos e cantar, fez a ferida e arregará. Você consegue visualizar no momento que você está louvando Deus anulando a sua ferida? Você consegue entrar na dimensão de Deus e ver Deus curando as suas feridas? Você consegue ver Deus anulando o seu sofrimento? Você consegue? É dimensionar o poder de Deus. É você ter uma ideia do que é o poder de Deus. Nós nos acostumamos, meus irmãos, tanto com essas palavras ou frases, que já se tornaram frases prontas em nós, feitas em nós. E nós oramos, Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso. Não é, Ezequiel? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. São frases que já se tornaram frases prontas, frases feitas. E ao orarmos e ao cantarmos, são frases rotineiras, mas que nós não conseguimos dimensionar o tamanho delas. Quando você canta que o Senhor reina, é porque de fato Deus reina. Que não há outro como tu, porque de fato não há outro Deus como Ele. A irmã Dilce, meus irmãos, ela disse assim: nós precisamos começar a viver o reino de Deus aqui na terra. No céu nós viveremos em plenitude, mas aqui começa a vida do reino. Se a sua vida começou aqui, venha a nós o teu reino. Nós precisamos viver o reino de Deus aqui na terra. Viver o reino de Deus aqui na terra. João Batista, em Mateus 3:2, João Batista anunciava que o rei viria. E mesmo anunciando que era chegar o reino dos céus, aquelas pessoas não tinham ideia do que era de fato o reino dos céus. E ele falava: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a palavra disse que ele pregava o arrependimento, a ministração de Juninho. Vê se eu anotei direito, eu estou tentando lembrar a mensagem do rei. Dorival falou sobre as evidências do reino e disse que o nascer de novo e o arrependimento são ingredientes necessários para nós vencermos o pecado. João Batista anunciava o reino. Ele anunciava arrependimento. E as pessoas não entendiam o que era aquilo que ele estava pregando, aquilo que ele estava anunciando. O que é isso? Reino? Virar um reino? O que é isso? As pessoas não sabiam direito o que era aquilo. Irmãos, eu quero dizer o seguinte: que baseado no que eu falei com vocês, nas nossas orações, nos momentos que nós louvamos ao Senhor, que muitas vezes nós cantamos, oramos, falamos para as pessoas do poder de Deus, mas que de fato nós não conseguimos dimensionar a grandeza do que nós cantamos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós oramos muitas vezes. Mas eu quero dizer para você que esse não era um problema, não é um problema exclusivo nosso. Porque na época de Jesus, as pessoas também elas eram surpreendidas, porque elas, embora elas estivessem ali com Jesus, caminhando com Jesus, elas eram surpreendidas por Ele também. Isso
sempre existiu, mesmo numa época em que aqueles homens estavam ali coladinhos com Jesus. Aqueles homens, quando viam Jesus ali caminhando, e quando Jesus curava uma enfermidade, eles falavam: oh, meu Deus, o que Jesus fez? As pessoas ficavam surpresas com os feitos do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele veio anunciar o reino dele fazendo. Ele falou: olha, eu vou anunciar o meu reino mostrando o que é o reino. Eu vou anunciar o meu reino dizendo para eles o poder que está no reino, o poder que há no meu reino. E aí ele começava a fazer e mostrava: olha, é anunciar o reino de Deus. Aleluia. Em Marcos 1,15, Jesus anuncia o seu próprio reino. Jesus, ele anuncia o seu próprio reino. As pessoas corriam atrás de Jesus. Quando Jesus ia caminhando pelas cidades, elas imploravam a Jesus a cura. Senhor, me cure. E as pessoas, as multidões iam atrás de Jesus, porque ele estava anunciando um novo momento. Ele estava anunciando que um novo momento estava chegando. Ele anunciava a cura para os enfermos, ele anunciava a salvação, ele anunciava a libertação, e as pessoas queriam saber como é que era aquilo. Mas quando as pessoas viam o milagre sendo operado, as pessoas abriam a boca e falavam: o que é isso? E as pessoas ficavam surpresas, atônitas, sem saber o que dizer. Falavam: olha o que Jesus fez. Esse pasmar dessas pessoas é porque elas ainda não tinham dimensão do que era o reino de Deus. Elas não tinham dimensão da grandeza do reino de Deus. Então as pessoas sabiam, ouviam falar que tinha Jesus ali, que Jesus caminhava e que Jesus estava curando, e as pessoas iam atrás, mas elas não tinham dimensão de quem elas estavam indo atrás. Elas não sabiam, porque senão elas não ficavam tão espantadas. Mas por que elas ficavam surpresas e espantadas? É porque elas não esperavam aquilo que elas mesmas estavam correndo atrás para ver e para pedir. Irmão, Jesus anunciava o seu reino, repreendendo os demônios. Em Lucas 11:14, Jesus, ele estava expulsando o demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, aquele mudo falou, e a multidão ficou admirada. Está lá escrito em Lucas 11:14. Irmãos, depois de ter repreendido o demônio, e ao ser questionado, as pessoas ficaram questionando aquelas mesmas pessoas que estavam indo atrás de Jesus. Quando viram Jesus repreender aquele demônio que fazia com que aquele homem fosse mudo, quando Jesus repreendeu aquele demônio e o homem falou, eles começaram a falar entre eles: será que ele mesmo está fazendo isso, ou são os demônios? É por intermédio dele ou são demônios que estão agindo? Jesus conhecia aquelas pessoas, Jesus sabia o que se passava, e ele falou bem assim: como pode um reino dividido, como pode demônios expulsar demônio? Como pode demônio mandar o demônio sair? E ele falou: não é por meio de demônios, não é por meio de demônios que eu expulso e que eu repreendo essa enfermidade. E aí ele chega e fala: em Lucas 11:20, ele diz assim em Lucas 11:20, e disse: se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então é chegado o reino de Deus. A
havia um questionamento se ele estava fazendo aquilo por ele mesmo ou se eram demônios. E ele vai lá em Lucas e fala assim, 11:20, olha, se é pelo dedo de Deus que eu repreendo os demônios, então eu anuncio o reino de Deus ao expulsar esse demônio. Irmãos, curando os enfermos, Jesus anunciava o seu reino. Quem lembra de Lucas 5:12? Diz assim: aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, sei que se quiseres bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu do corpo daquele leproso. Irmãos, eu fico imaginando aquele leproso, um homem todo ferido, cheio de lepra, rejeitado, excluído pela sociedade, sem esperança, sem nenhuma expectativa de vida. Um homem humilhado pela sociedade, rejeitado. Aquele homem ouviu dizer que havia um homem chamado Jesus que curava enfermidades. E quando ele se deparou com Jesus, ele se jogou no chão de joelhos e falou: bem sei, se tu quiseres, tu podes me limpar. Irmãos, imaginem a surpresa daquele leproso, porque Jesus, a Bíblia diz que Jesus imediatamente, Jesus tocou no leproso. Quem tocava em um leproso? Quem tocava no leproso naquela época? E aquele homem, ao se lançar no chão: bem sei, Senhor, que se tu quiseres, tu podes me limpar. Jesus imediatamente falou: eu quero ser limpo. Irmãos, imaginem a surpresa. Chegar um doente aqui agora e falar: eu bem sei, Senhor, que tu podes me curar. E eu falar no nome de Jesus: eu quero ser curado. Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. Jesus anunciava esse reino. Ele anunciava que nele há poder. Ele diz para você: em meu nome há poder. Eu posso fazer por você isso, ainda que você não tenha dimensão, ainda que você não entenda o tamanho do meu poder. Eu posso fazer isso por você. E aquele leproso ficou abismado. Imaginem, irmãos, ao tocar a mão ali naquele homem, quando aquele homem abaixou com o seu rosto no chão, leproso, quando Jesus falou: eu quero ser limpo, que aquele homem abriu os olhos e olhou para si, e ele se viu limpo. Ele se viu limpo das suas feridas, da sua lepra. Imagine, irmãos, o que aconteceu com aquele leproso. Ali, naquele momento, Jesus anuncia o seu reino, curando aquela enfermidade. Uma outra coisa, Jesus anunciava o seu reino, perdoando pecados também. Jesus falava assim: ó, no meu reino há perdão de pecados. Eu perdoo os seus pecados. Em Lucas 5:18 até o 26, está escrito assim: eis que os homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, e não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram o telhado
e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo Jesus a fé deles, disse-lhes: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas, os fariseus e religiosos, eles começaram a razoar entre eles ali, eles começaram a questionar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Olha só, eles não tinham ideia, eles não tinham noção do que era o reino de Deus, de que Jesus estava anunciando o reino de Deus. As pessoas, embora elas já soubessem que Jesus, porque, irmãos, para aquele paralítico ter sido levado pelo telhado, imaginem, irmãos, a multidão que estava ao redor daquela casa, porque senão eles entrariam pelas portas ali, mas eles não tiveram como entrar, porque a multidão estava em volta daquela casa, e eles tiraram as telhas, eu não sei como eles fizeram, e eles desceram aquela cama pelo telhado. Mas Jesus sabia que o que abatia a vida daquele homem não era simplesmente a sua paralisia física, a sua enfermidade física, mas havia uma enfermidade maior na vida daquele homem que precisava de ser curado. E antes de curar a enfermidade física, a paralisia daquele homem, Jesus repreende ali aquele mal e perdoa os pecados daquele homem. E aquelas pessoas que ali estavam vendo aquilo ali, achavam que Jesus estava blasfemando. Porque, irmãos, a religiosidade, ela nos faz ser incrédulos muitas vezes. A religiosidade, muitas vezes, faz com que a gente não creia, não acredite que os nossos pecados foram perdoados, porque Jesus, Ele perdoa pecados sim. Eu quero dizer que você pode estar aqui nesta noite, e que você que já cometeu alguns pecados na sua vida, já pediu perdão algumas vezes, e você mesmo diz para você assim: olha, para mim não tem jeito, eu já pedi perdão tantas vezes ao Senhor por isso, mas toda vez eu volto a fazer a mesma coisa, eu volto a cometer os mesmos erros, e você começa a achar que nem Jesus pode te perdoar, que nem o Senhor pode perdoar os seus pecados. Os religiosos daquela época pensavam exatamente assim. Mas Jesus estava ali dizendo para aqueles homens que no reino de Deus há perdão de pecados. Aleluia. No meu reino há perdão de pecados. E aí o Senhor vai, repreende aquela enfermidade, aquele homem é curado e tem os seus pecados perdoados, e o reino de Deus é revelado para aquele homem de uma forma sobrenatural. Aí o reino de Deus passa a fazer parte da vida daquele paralítico. Irmãos, o que fica muito claro para mim, que a mensagem do reino, ela me alcançou, e eu fui surpreendido por Deus, porque eu não tinha noção do que era o reino de Deus. Por isso eu fiquei surpreso com o Senhor. No dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, o reino de Deus me alcançou, e tudo mudou em minha vida. Júlio, na palavra dele, Júlio falou de Saulo, um homem que perseguia a igreja, um homem mau, mas que no dia em que a luz de Deus brilhou para ele, a vida dele mudou. E ele deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo, deixou de ser perseguidor a ser perseguido.
Irmãos, nós que já presenciamos tantas coisas, você que já ouviu falar tanto a respeito de Jesus, você que já, no seu dia a dia, você mesmo costuma dizer e falar dos atributos de Deus, falar daquilo que Deus pode fazer. Muitas vezes, há em nós uma incredulidade que nos impede de ter uma noção plena do que é o reino de Deus. Irmãos, essa mensagem de libertação, essa mensagem de cura, essa mensagem de salvação me alcançou. Eu fui alcançado por esta mensagem do reino de Deus. Essa mensagem me alcançou, essa mensagem transformou a minha vida. E eu tenho orado a Deus e pedido que o Senhor me faça, não me deixe ser tão surpreendido por Ele, mas que eu consiga visualizar a grandeza do reino de Deus. Há um versículo em Romanos 4:17 que diz assim, fala que Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Irmãos, eu estou falando para vocês de um Deus que dá vida aos mortos. Eu estou falando para você de um Deus que traz à existência o que não existe. Você tem noção do que eu estou falando para você? Eu estou falando de um Deus que ressuscita mortos, irmãos. Eu estou falando para vocês de um Deus que vai fazer acontecer o que você nem imagina. Ele vai trazer à existência para você aquilo que você acha que não existe mais. Não tem aquela causa da justiça que você já se deu por vencido, derrotado? Deus pode trazer à existência, sabe, aquilo que não existe mais para poder te abençoar. Não tem aquela enfermidade que não tem mais jeito. Deus pode trazer a existência a cura para você. Não tem aquele perdido nas drogas. Não tem aquele perdido no mundo que as pessoas, aquele ali não tem jeito, aquele ali não tem jeito. Tudo já foi feito por ele, não tem jeito.